Uma observação final. Eu comentei que para resolver esse problema aqui, para resolver só metade, né, usando a simetria, a gente só pode considerar os efeitos simétricos. Né? Então eu só posso ter os esforços solicitantes simétricos, que são a normal e o momento, e só posso ter os deslocamentos simétricos. E, portanto, os deslocamentos antimétricos, que são o deslocamento longitudinal e a rotação, têm que ser nulos. Incógnitas hiperestáticas, e aqui são as equações de compatibilidade. No caso de antimetria, era o contrário. Eu só posso ter o esforço, que é antimétrico, e eu não posso ter o deslocamento, que é o único simétrico. Né? Bom, esse tipo de consideração de simetria e antimetria a gente usa a todo momento, inclusive quando a gente vai fazer um processamento de uma estrutura no computador. A gente gostaria de representar no computador só metade da estrutura, se ela é simétrica, estiver submetida a um carregamento desse tipo. Né? Agora, eu não posso dizer para o computador o seguinte: olha, computador, o modelo é esse, mas aqui tem dois esforços que eu não sei quanto valem, e aqui esses dois deslocamentos têm que ser zero. Para o computador, a gente tem que dar um outro tipo de informação. O que a gente faz é o seguinte: eu vou aproveitar essa figura, vou desenhar em cima. É o seguinte, olha, a gente faz no computador um modelo só de uma metade e procura colocar aqui nessa seção algum tipo de vínculo ou de um apoio que represente o efeito da parte da estrutura que a gente não representou. Então eu vou apagar aqui, ó, vou fazer e vou substituir o efeito dessa parte da estrutura por alguma coisa. Essa alguma coisa é tal que, pense em termos de deslocamentos, eu não posso ter os deslocamentos antimétricos, ou seja, não posso ter deslocamento nessa direção e não posso ter rotação. Mas o deslocamento simétrico, que é o deslocamento vertical, eu posso ter. Vocês concordam então que por simetria esse pedaço da estrutura funciona para o lado esquerdo como se fosse um apoio assim, ó. Por que ele está escrevendo? Ele funciona para o lado esquerdo como se fosse um apoio assim, ó. Um apoio de simples translação na vertical. Esse apoio não permite rotação e não permite deslocamento horizontal, mas o deslocamento vertical ele permite à vontade. Agora, por causa da existência desse apoio, pode reaparecer reação na horizontal e pode reaparecer reação do tipo momento. Não é exatamente a mesma coisa que isso aqui? Ou, se preferirem pensar assim, imagine que vocês tenham recebido esse problema hiperestático para resolver. Como é que vocês fariam? Se vocês optassem por essa isostática fundamental, vocês substituiriam esse vínculo pelas duas reações que ele é capaz de fornecer, e aí recomporiam o vínculo impondo as condições de compatibilidade, deslocamento zero nessa direção e rotação nessa direção. Tá? Então, quando a gente vai construir um modelo de elementos finitos da estrutura, por exemplo, a gente constrói desse jeito. A gente substitui a parte da direita por esse tipo de vínculo. E se fosse esse caso de antimetria? Como é que eu montaria o modelo no computador? Eu faria o seguinte. Por antimetria, eu não posso ter os deslocamentos simétricos. O deslocamento simétrico é só o vertical. Os outros dois, que são o horizontal e a rotação, são antimétricos. Esses eu posso ter. Então aqui eu tenho que botar um vínculo tal que pode existir rotação, pode existir deslocamento horizontal, mas não pode ter o deslocamento vertical. É isso aqui, né? No meu modelo de elementos finitos, eu substituiria a parte da direita por esse apoio. Tá? Outra vez, se fosse esse o problema hiperestático que vocês tivessem que resolver, e vocês optassem por essa isostática fundamental, se substituiriam esse vínculo por essa incógnita e imporiam um deslocamento igual a zero, que é a condição de compatibilidade de deslocamentos. Tá bom? Então, olha, tanto num caso como no outro, a gente resolve só uma metade e monta os esforços, os diagramas do lado de cá,
Se for simétrico, os diagramas do lado de lá são iguaizinhos. Se for antimétrico, tem que inverter o sentido das coisas, né? Aí, cada caso, é melhor vocês pensarem separadamente, tá bom? Esse tipo de raciocínio, que é substituir por simetria ou antimetria a outra parte da estrutura por um vínculo, é útil, inclusive, para resolver problemas assim, ó. Considerem essa situação aqui. Uma viga simplesmente apoiada com um momento no meio do vão. A gente olha esse formulário, dá um trabalhão deduzir isso por integração, né? Mas na verdade a gente poderia fazer de cabeça isso aqui, se a gente usasse a antimetria. Um momento como esse é um efeito antimétrico. Por quê? Eu posso entender o momento, vamos dizer, aqui está o eixo de simetria da estrutura, né? O fato de ser um apoio móvel, o outro fixo, não muda a simetria. Nós já vimos isso em problemas de vigas carregadas transversalmente, tanto faz qual é o tipo do apoio. Esse é um eixo de simetria da estrutura, né? Esse momento que está aqui, M0 no sentido anti-horário, eu posso entender que é um M0 assim, M0 sobre 2 assim, mais um M0 sobre 2 assim. Boto metade para cada lado. Tá? Vejam, se isso aqui fosse um espelho, isso aqui não é o reflexo no espelho disso. É menos o reflexo. Daí a antimetria. Né? E como é que eu uso a antimetria, então, se eu quiser analisar só metade do problema? Bom, aqui vocês teriam uma dúvida. Eu sei por antimetria quais são os esforços que podem aparecer aqui, quais são os deslocamentos que não podem aparecer. Mas vocês teriam dificuldade em desenhar essa figura porque isso aqui ficou hipostático, né? Então vamos pensar dessa outra maneira. Que apoio que representa o efeito do lado de cá? Bom, o efeito do lado de cá, por antimetria, eu só não posso ter o deslocamento vertical, que é o deslocamento simétrico. Eu posso ter a rotação, que é antimétrica, e posso ter o deslocamento horizontal, que é o antimétrico, por antimetria. Ou seja, o lado de cá é a mesma coisa que um apoio desse tipo. É o que nós fizemos no problema anterior. Tá certo? Bom, e esse problema aqui eu sei resolver. Digamos que eu queira a rotação do ponto A. Isso aqui é L sobre 2, isso aqui é L sobre 2. Essa rotação aqui está no nosso formulário. O θA trata-se da rotação do lado oposto ao lado em que se aplica o momento. Né? Então é o momento vezes o comprimento dessa barra, que é L sobre 2, dividido por 6EI. Né? É a rotação do lado oposto ao lado em que se aplica o momento. Isso aqui dá M0L sobre 24EI. M0L sobre 24EI é o que apareceu aqui. Tá vendo? Então, por antimetria, a gente tira esse resultado sem precisar recorrer à integração. Tá?